Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim conhecer. Não mereci estar aqui. Comigo trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que me escutou e se chamaram aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. O som da sua palavra curou a nossa alma. O verbo nos amou, da solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, e nosso encontro é casa de Deus Pai, de Deus Pai, de Deus Pai. Do meu Pai, do teu Pai, do nosso Pai. Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer. Não mereci estar aqui. Comigo trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que me escutou e se chamaram e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. O som da sua palavra curou a nossa alma. O verbo nos amou, da solidão nos resgatou. E é tão bom saber
que é lugar aqui. A graça não te amou na mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa. De Deus Pai, a esperança na casa. Recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa. De Deus Pai, de Deus Pai, de Deus Pai. Do meu Pai, do teu Pai, do nosso Pai. Amém. Boa noite, paz do Senhor a todos. Que bom que nós estamos aqui para mais uma escola bíblica noturna, para termos a oportunidade de estudarmos a palavra do Senhor juntos, amém? Nós estamos falando, o tema que nós temos estudado nas últimas 3 semanas, encerramos hoje, é a imitação de Cristo. E eu espero que você esteja sendo ministrado por esse tema, porque o Senhor é o nosso modelo, né? E nós devemos segui-lo. E antes de nós começarmos o estudo aqui, eu quero pedir a você, como eu sempre faço, né? É importante a gente fazer isso. Você relembrar os irmãos da igreja que nós estamos tendo estudo, que está tendo essa live via Facebook. É importante você lembrar os irmãos que, né, nós temos que estar em unidade, mesmo estando distantes. É importante você convidar pessoas para que elas possam ser ministradas. Essa experiência de realizar os cultos online, ao mesmo tempo que eles têm sido momentos bem difíceis para a igreja local e para a igreja como um todo, também tem sido uma oportunidade tremenda da gente evangelizar. Porque tem pessoas que têm entrado, pelo menos no nosso contexto, nós temos um contexto pequeno, né, um alcance pequeno, mas tem entrado pessoas, né, que não são frequentadoras, membros da nossa igreja, mas que têm participado conosco das nossas lives, têm participado das nossas reuniões. Isso é uma bênção, queridos. Então, você pode ser o canal de bênção na vida de uma outra pessoa. Então, agora mande um link para ela, mande via WhatsApp e vamos fazer desse momento um momento de ministração da palavra, né? Que a glória de Deus nos encha e que nós possamos compreender o Evangelho de Jesus Cristo, amém? Antes de nós começarmos esse estudo, eu quero orar. Quero que você feche seus olhos aonde você está e que você ore comigo, amém? Pai, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor e nós te pedimos, Pai, que em nome de Jesus o Senhor ilumine a nossa mente. Nós precisamos, Deus, de clareza sobre a sua palavra, de clareza sobre o seu evangelho, de clareza sobre o reino do Senhor, e ninguém pode nos dar isso senão o teu Espírito Santo que ilumina as Escrituras. Por isso nós nos colocamos na dependência do Senhor, que o Senhor conduza essa reunião debaixo de bênção, graça e paz, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Nós estamos, como eu disse, falando há 3 semanas do tema sobre imitação de Cristo. Essa é a última semana que eu vou abordar esse tema. E hoje o tema é imitando a Cristo na identificação com o outro. O título não sei se ficou muito bom, mas enfim, esse é o tema da nossa ministração hoje, né? Imitando a Cristo na identificação com o outro. E daqui a pouco eu já vou passar para você o texto que nós vamos ler. Eu quero abordar a forma que Jesus se identificava com as pessoas, né? Eu vou pegar um texto da Bíblia, existem vários textos que mostram como Jesus se identificava com as pessoas,
né, como Jesus se relacionava com as pessoas. Eu separei basicamente Mateus 9, 35 a 38, que daqui a pouco nós vamos ler, para que nós possamos extrair algumas verdades, né, alguns princípios importantes nessa questão. E eu quero ressaltar, querido, a importância desse assunto. Eu deixei esse assunto por último, porque eu tenho uma afinidade, né, eu tenho um zelo por esse tema. E eu acredito, queridos, assim, de todo o meu coração, que nós, como Igreja de Jesus Cristo, tá? Não só como comunidade local, mas nós, como Igreja de Cristo, no Brasil, e eu acredito que no mundo, mas eu vou falar do Brasil, que é a realidade que eu tenho conhecimento, nós temos sido atacados de uma forma muito ostensiva no que diz respeito à nossa relação com o próximo. Hoje, eu considero esse um dos maiores desafios da igreja cristã brasileira. Aprender a lidar com a questão das relações, aprender a lidar com relação à questão do nosso relacionamento com o nosso próximo. E o nosso próximo não se refere apenas aos nossos irmãos da igreja, você sabe disso, né? O nosso próximo são todos aqueles que estão ao nosso redor, né? A nossa comunidade, a nossa cidade, enfim, é a expansão da nossa comunidade local. E esse, para mim, é um tema de extrema importância, de como nós olhamos as pessoas, de como nós nos relacionamos com os outros. E esse tema, para mim, é um tema chave, porque nós, insisto, nós temos sido atacados nessa área. Nós temos sido confrontados, nós temos sido levados, muitas vezes até mesmo a ciladas, para que nós não consigamos viver o princípio da comunidade, o princípio do amor que o Evangelho tanto fala, né? Então eu acredito, queridos, que quando nós olhamos para o nosso Mestre, para Cristo, o exemplo dele nos constrange, né? Quando você olha para a forma que Jesus se identificava com o outro, né, nos constrange. Eu fico constrangido quando eu leio o Evangelho e me deparo com a forma que Jesus se identificava com as pessoas que estavam à volta dele, como no caso do Gadareno, como no caso de Zaqueu, né? Zaqueu é um publicano, um homem rico, mas ao mesmo tempo que carregava um estigma social muito grande sobre ele por ser publicano. O Gadareno, que era um homem marginalizado, que vivia à margem da sociedade local, porque vivia numa caverna como um louco. Como Jesus se identifica com a mulher ali no poço, a samaritana. Então é interessante você ver todos esses momentos em que Jesus se relaciona com aquelas pessoas e se identifica com aquelas pessoas que é um confronto para nós, que nos constrange. E que talvez nós hoje, nem ao menos, teríamos a sensibilidade e a capacidade de nos relacionarmos com pessoas desse tipo. E Jesus, ele se identificava, e não só fazia isso, ele ia além, né? Ele interagia, ele se relacionava, porque a relação, ela procede da identificação. Ou, para que você entenda, você se identifica, então você se relaciona, né? E também, claro, uma coisa retroalimenta a outra, né? Então, a gente tem que entender essa dinâmica na nossa vida, da importância da identificação com as pessoas. Porque quando você consegue se identificar com os vulneráveis, com os miseráveis, com as minorias, com aquele irmão em Cristo que, de fato, às vezes é um pouco difícil de se relacionar dentro da igreja, com a sociedade de uma forma geral, quando você se identifica, então as relações se tornam mais fáceis, elas fluem de forma mais natural, por assim dizer, de forma mais harmoniosa. E nós precisamos aprender com o mestre, irmãos. Nós não temos que aprender
com fundamentalismo religioso, nós não temos que aprender com conservadorismo religioso, nós não temos que aprender isso com os discursos de ódio da sociedade, nós não temos que aprender como nós vamos nos relacionar e como nós vamos nos identificar com as pessoas que estão à nossa volta, com nada disso. Nós não devemos nem ao menos ouvir, muitas vezes, líderes espirituais que estão incitando algo que seja diferente daquilo que Cristo fazia. Qual que é o nosso padrão? É Jesus, né? Jesus é o nosso padrão. Mas ao mesmo tempo que o exemplo de Jesus nos constrange, ele também nos enche de esperança, entende, irmãos? Porque Jesus é aquele que nos capacita, né? Ou melhor, eu vou ser mais claro, Jesus é o nosso modelo, é o nosso exemplo. E o Espírito Santo, Deus triuno, através do Espírito, então nos capacita a vivermos como Jesus viveu, imitar a Cristo, que é o tema que nós temos falado ao longo dessas 4 semanas. Imitar a Cristo, deixa eu ver se eu vou me lembrar. Eu falei sobre imitar a Cristo na tentação, falei sobre imitar a Cristo no esvaziamento, e se eu me engano, imitar a Cristo na rendição, foi isso? Né? E hoje eu estou falando sobre a imitação de Cristo na identificação, na relação com o próximo. Aí você pode escolher a palavra que você achar melhor, tá bom? E para que a gente possa dar uma olhadinha nesse assunto, de forma, claro, né, irmãos, de uma forma que nós vamos nos aprofundar em algumas coisas, mas é um assunto extenso e eu estou fazendo aqui, na verdade, uma série temática. Então, eu vou me concentrar nesse texto bíblico que eu falei para vocês. Nós vamos ler Mateus 9, do 35 ao 38, uma passagem extremamente conhecida por nós. E eu quero aqui compartilhar algumas coisas com vocês sobre essas passagens, amém? Mateus 9, 35 a 39. A visão está uma bênção hoje. Irmão, só para quebrar o clima, eu vi aquele videozinho do pastor que soltou um pum, vocês viram, gente? Misericórdia. O pastor estava na live, antes de começar ele soltou um pum. Olha que situação constrangedora, não é? Não acredito. Hã? Não acredito. Mas é verdade, foi uma situação difícil. Lives tem essas coisas, né? Às vezes você é pego de surpresa. É verdade. Irmãos, vamos ler então? O texto da palavra de Deus diz assim, Mateus 9, 35 a 38. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Amém? Então, eu quero, à luz desse texto, compartilhar 3 características de alguém que se identifica com o próximo, amém? Porque Jesus é o nosso exemplo, nós devemos imitar a Jesus, e esse texto bíblico nos traz, não só esse, eu posso insistir, existem vários outros, mas eu escolhi esse para a gente poder conversar hoje. 3 características que nós encontramos em Jesus nessa experiência que ele tem aqui e que servem para nós, né? Características de alguém que está buscando se identificar com o próximo. Então você pode fazer uma avaliação da sua vida sobre a ótica daquilo que nós vamos ministrar. E eu quero deixar bem claro, irmãos, tudo que nós fazemos é fruto da ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nós não podemos nada senão pelo Espírito.
Então, quando eu falo, tudo que eu falo aqui, eu falo porque eu acredito que o Espírito Santo de Deus nos capacita, amém? Então, é baseado nisso que eu quero citar essas 3 características, que elas são possíveis de serem vividas porque o Espírito nos capacita e o texto bíblico nos diz que nós podemos imitar a Cristo. Então, juntando essas 2 coisas, você pode imitar a Cristo. Cristo fez, o Espírito te capacita, você tem condições de fazer, amém? E eu quero começar aqui pelo versículo 35. Nós vamos passando aqui pelos versículos e eu vou citar as 3 características, tá bom? Então, o texto começa assim, eu vou ler novamente, né? Para que a gente possa acompanhar. Diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Amém? A primeira característica de uma pessoa que está se identificando com o próximo, que está... Deus tem trabalhado na vida dela para que ela consiga se identificar com o próximo, é um espírito perseverante. Anote isso aí, espírito perseverante. Preste atenção, queridos, a Bíblia afirma aqui que Jesus ele passava por todas as cidades e povoados, que ele ensinava nas sinagogas, que ele pregava as boas novas do reino, não apenas nas sinagogas, mas por onde ele estava, e não apenas isso, ele curava toda sorte de enfermidades. Então você percebe, e os evangelhos mostram claramente, que o ministério de Jesus foi muito ativo. Jesus se ocupou em fazer a mensagem de Deus se manifestar na terra. Ele pela graça do Espírito, o Espírito do Senhor está sobre mim, né? Nós compartilhamos sobre isso domingo. O Espírito de Deus estava sobre ele, então o capacitava para cumprir a vontade de Deus nesse mundo. Jesus se entregou completamente ao propósito de Deus. E em função dele se entregar completamente ao propósito de Deus, vamos dizer assim, Jesus era incansável em cumprir o propósito de Deus. Vocês conseguem entender o que eu quero dizer? Então, Jesus tinha esse espírito perseverante. E é importante a gente entender isso. Uma característica muito clara de uma pessoa que está num processo de identificação com o outro é que ela vai perseverar, né? No sentido de ministrar, de abençoar, de manifestar as boas novas do reino de Deus aonde ela está. Por que ela faz isso, irmãos? Ela não faz isso por ativismo. Ela faz isso porque ela possui um amor incondicional a Deus. E nós devemos aqui reforçar esse conceito. Jesus não fazia nada que o Pai não o mandasse fazer. Jesus andava segundo as orientações de Deus. O texto bíblico nos informa isso. Jesus não fazia nada que não fosse orientação do Deus Pai para ele. E ele estava muito consciente do seu papel. Jesus, ele passava, e onde ele passava, multidões se reuniam, e ele tratava de lidar com aquela demanda que estava à sua volta, mas principalmente, ele estava ocupado em fazer o quê? A vontade do Pai, que ele tanto amava e ama. Vocês conseguem entender? O espírito perseverante, que eu estou citando aqui, a capacidade de não se cansar e de manter essa resiliência, ela é resultado direto de temor e amor a Deus. Jesus não ia aos povoados, não ia como diz aqui, as cidades, ele não ia às sinagogas, ele não curava enfermos, ele não anunciava a obra do reino de Deus, simplesmente porque, tenho o que fazer, né? Me enviaram, então vamos lá, né? Não, ele fazia porque ele amava. E o amor que o filho devotava ao pai fazia com que ele perseverasse em cumprir a missão de Deus neste mundo.
Por isso eu digo que Jesus era incansável em fazer a obra de Deus. E isso não tem absolutamente nenhuma relação com o ativismo. O ativismo religioso, irmãos, eu quero dizer para vocês que ele eu vou usar uma expressão um pouco forte, mas ela define muito bem o que eu quero dizer. Ativismo religioso é abominação ao Senhor. Nós não devemos fazer nem mais nem menos do que Deus nos orienta. Entende? O ativismo é uma resposta humana àquilo que Deus, que o ser humano acha que Deus o mandou fazer. Não sei se você está entendendo o que eu quero dizer. E aí então nós empenhamos a nossa força, empenhamos as nossas energias, e muitas vezes Deus não está conosco, né, naquele desafio. É a oração de Abraão, né? Não me faça subir aquele lugar se o Senhor não for comigo. Moisés, eu confundo os personagens. Moisés. Quando Moisés fala, Senhor, eu não vou para aquele lugar se o Senhor não for comigo. Eu não vou subir naquele lugar se o Senhor não estiver comigo à frente. Então, quando nós somos tomados, né, por um sentimento de... quando Deus está trabalhando na nossa vida, para que nós possamos imitar a Cristo na identificação com o próximo, na nossa relação com o próximo, ele começa a nos levar a desenvolver um espírito perseverante. Amém? E esse espírito perseverante, ele se aplica a quê? A missão de Deus neste mundo. E aí então nós abandonamos o ativismo desenfreado, que muitas vezes tem mais a ver com as nossas próprias ambições e com o nosso próprio desejo de reconhecimento e sucesso, do que com o reino de Deus. E nós então nos entregamos à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então Jesus, ele compreendia isso, por isso que ele fazia o que ele fazia, por isso que ele era incansável, amém? Então, eu quero dizer o seguinte, irmãos, nós devemos orar para conseguirmos perseverar na fé diante de tantos males que vemos à nossa volta e ainda assim nos mantemos firmes na obra de Deus. Eu estou dizendo isso por quê? Porque assim, nós precisamos nos identificar com o próximo, porque Jesus se identificava com o próximo. Somos imitadores de Cristo. E para isso nós precisamos perseverar. Por quê? Porque quando nós nos entregamos à causa do reino, a causa do reino, ela exige tudo de nós. Você consegue entender o que eu quero dizer? A causa do reino não exige de você parte de você, ela exige você por inteiro. A causa do reino não aceita metade. A verdade é essa, a causa do reino não aceita metade. Então por isso o espírito perseverante é fundamental. E aí então quando você se depara, por exemplo, com momentos críticos, onde você está diante de tantos males, irmãos, de tantas notícias difíceis, perseverar é um desafio de fé. Perseverar é uma obra do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Não sei se você consegue entender. Nós olhamos para esse mundo como ele está hoje, aqueles que conseguem entender o que está acontecendo, é claro, não aqueles que acham que isso não está acontecendo e banalizam a realidade. E sinceridade, você olhar essa situação que está à nossa volta com um olhar humano, o que vai trazer é desespero. Não há outra resposta ao que nós estamos vivendo senão desespero. Mas quando nós olhamos para além da nossa realidade circunstancial e entendemos que nós estamos cumprindo a missão de Deus no mundo, então Deus nos enche com esse espírito perseverante, para que nós possamos nos identificar com o próximo e abençoar o próximo. Vocês conseguem entender o que eu quero dizer? E isso, irmãos, tem muita relação, né, com convicção,
com constância. E Deus quer trabalhar isso na nossa vida. Então, a primeira característica que eu vejo numa pessoa que está buscando se identificar de fato com o próximo é que ele possui um espírito perseverante com relação à obra do reino de Deus. Eu insisto, a obra do reino de Deus. Façamos uma diferença entre ativismo religioso e a obra do reino de Deus. São coisas distintas e elas não se misturam e uma não tem nada a ver com a outra. Uma é fruto da falta de compreensão do homem e das suas próprias ambições e distorções de conceitos e de convicções. A outra é a resposta efetiva ao chamado de Deus para nós nessa vida. A obra do reino de Deus. Proclamar. Jesus se ocupou durante toda a sua vida fazendo isso. Amém? Então, primeira característica, espírito perseverante. Vamos ler então o versículo 36. Continua assim, né? Jesus, ele sai curando todo mundo, sai pregando, e aí ele diz assim: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Irmãos, esse texto, para mim, ele é muito lindo. Ovelha sem pastor, eu acho que eu ministrei sobre isso, né? Domingo, foi isso? Foi. Ovelha sem pastor fica perdida. Ovelha é um animal que precisa de pastoreio, porque senão ela se perde com muita facilidade. Ela não tem, ela precisa de uma orientação. E Jesus, ele pregando, é interessante que aqui o texto fala o seguinte, que Jesus, ele olha as multidões. Preste atenção, ao ver as multidões. Sabe por que Jesus consegue se identificar com as multidões? Porque ele antes consegue ver as multidões. Você entende o que eu quero dizer? Qual é o grande desafio que nós temos nos dias de hoje? É exatamente esse. Por isso que eu disse no começo desse estudo que este é, para mim, um dos grandes nós que nós temos na espiritualidade cristã brasileira. É a capacidade que nós temos de ver as multidões. E quando nós falamos em multidões, irmãos, nós não estamos falando de multidão cheirosa, limpinha. Vocês entendem? Jesus não falou assim, ao ver as multidões cheirosas e limpinhas, ou ao ver as multidões classe média alta e ricos, ao ver as multidões dos homens de bem, melhor, vou usar a expressão mais correta, ao ver as multidões dos cidadãos de bem, então ele teve compaixão. Não. A Bíblia fala que Jesus, ao ver as multidões, e no meio daquela multidão que Jesus viu, tinha todo tipo de gente. Gente que hoje, talvez eu e você nem nos relacionaríamos com elas. Gente que hoje, eu e você, e boa parte da igreja, nem aceitaríamos entrar nos nossos templos. Gente que se sentasse ao nosso lado na igreja, talvez nós nos levantaríamos e mudaríamos de lugar. É triste pensar isso, né, irmãos? E eu já vou falar qual que é o segundo ponto, mas eu preciso falar isso. É triste isso. Há muito tempo atrás eu ouvi de um pastor o seguinte, que ele usou, em dois momentos distintos ele falou para mim assim, na nossa igreja não tem lugar para pobre. Eu não estou mentindo, isso é fato, eu ouvi isso. Nós não sabemos como lidar com pobres e num outro momento ele falou assim, que não era nem bom ficar muito trabalhando com pobres porque os pobres poderiam ir para a igreja e poupar trabalho. Irmãos, você consegue entender a malignidade desse pensamento? E numa outra conversa, eu sempre fui uma contramão, tá, irmãos? Isso é uma característica minha mesmo, não tem jeito não. Eu sempre fui meio assim, meio problemático, tá?
E aí, uma vez, conversando com um líder, ele falando sobre a questão das minorias e especificamente da questão da comunidade LGBT+, eu não sei, acho que é LGBT+, hoje, né? Eu não vou conseguir falar todas essas letras, me desculpe. E eu falando sobre essa questão, né, de como nós, igreja, encaramos essa situação enfim, como nós estamos lidando. E eu ouvi dessa pessoa o seguinte: eu quero os gays e as lésbicas bem longe da minha igreja. E naquela hora eu pensei, bom, o reino de Deus não está se manifestando nessa fala. Sabe, irmãos, e isso se repete por aí. Você está achando que isso não acontece? Você acha que isso não acontece? Então, converse com as pessoas. Converse com cristãos. Entre nas suas redes sociais e veja o discurso dos cristãos nas redes sociais. Veja o que eles estão falando. Veja o que eles estão dizendo. Eles estão misturando uma coisa com a outra e se perdendo no meio do caminho. Eu acho isso triste. Porque Jesus, ao ver as multidões, teve compaixão delas. Por que Jesus teve compaixão? Compaixão, acho que a palavra se auto-explica, né? Você olha com paixão. É autoexplicativo, né? Não preciso me ater. Só que a compaixão, ela tem um aspecto interessante que ela move. A empatia faz você se identificar, a compaixão faz você se mover, tá? Então uma coisa é importante você entender na diferenciação dessas palavras. Aí ele fala assim, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Jesus olhou para as multidões e tinha todo tipo de gente naquele lugar. E ele falou, são ovelhas sem pastor. Então, a segunda característica de uma pessoa que está buscando identificação com o próximo é compaixão. Vocês entendem o que eu quero dizer? É compaixão. Eu insisto, o que é compaixão? A palavra por si só diz. É olhar com paixão. É diferente do ato da empatia. A empatia faz, eu insisto, a empatia faz com que você se identifique. No sentido assim, de você consiga se colocar no lugar da pessoa. A compaixão faz com que você se mova em direção à pessoa. Você entende? São coisas, vamos dizer assim, elas dependem uma da outra, mas são definições um pouquinho diferentes. Então, o que eu quero dizer é muito claro. Eu disse o seguinte, nós devemos imitar a Cristo. E nós precisamos imitar a Cristo na identificação com o próximo. E para mim esse é um dos piores nós que nós temos que desatar na igreja brasileira. E eu falei para vocês que a primeira coisa que a gente percebe quando Deus começa a trabalhar na nossa vida nesse sentido é que nós o Espírito começa a desenvolver em nós um espírito perseverante. Para quê? Para fazermos a obra do reino. Não cumprir o ativismo religioso. Foi isso que eu disse, a grosso modo, né? Agora eu estou falando que quando Jesus viu as multidões, ele teve compaixão delas. E eu estou insistindo, Jesus ele vê. Porque ele vê, ele tem compaixão. Se não tem compaixão, é porque não está vendo. E se não está vendo, porque você não está entendendo a dinâmica do reino de Deus. E aí você precisa orar para que Deus mude o seu coração. Por quê, irmãos? Porque por natureza eu e você somos egoístas. É um fato. Perceba em momentos de grande dificuldade. Se nós chegássemos a um ponto de, por exemplo, nós vimos isso na verdade acontecer. Nós vimos isso acontecer recentemente no Brasil, quando houve a paralisação dos caminhoneiros. As pessoas saíram desesperadas para fazer compras e brigavam às vezes nos supermercados em função de prover a sua própria necessidade. Muitos fizeram isso no início dessa pandemia. Ou seja, que os outros
que os outros não se importam. Não importam. O que importa é a minha necessidade. A natureza humana é egoísta, entende? Tudo em nós, preste atenção, irmão, tudo em nós conspira para que nós venhamos a viver em função daquilo que é importante para nós. Hoje eu li uma matéria e aquilo, assim, eu vou explicar, aquilo me causou indignação. E eu vou explicar para você por que me causou indignação. Eu sinto pela perda da pessoa, mas ao mesmo tempo me causa indignação. Até ontem nós tínhamos, com um caso altíssimo de subnotificação, 8.500 mortes no Brasil, mais ou menos pela Covid. Certo? E aí eu li uma matéria hoje que uma pessoa perdeu o seu esposo para a doença, um homem saudável, e ela perdeu o seu esposo. Só que esta mesma pessoa, ela foi uma das muitas que foram às redes sociais, gravou vídeo contra o isolamento social e zombando daqueles que estavam praticando o isolamento, o confinamento, né? Esse processo de... É que eu confundo, tá? Isolamento social, confinamento, enfim, essa medida de contenção que nós temos que fazer. Ela debochou, ela falou assim, se eu não trabalhar, quem vai pagar as minhas contas no final do mês? E aí então, mas já tinha pessoas morrendo, você está entendendo? Já existiam pessoas morrendo. No momento em que o esposo dela faleceu, eu não sei quantas mortes tinham no país, mas já tinham pessoas morrendo. Mas aí quando morre o esposo dela, então ela muda de opinião. Ela faz um vídeo se desculpando e falando, não fique em casa porque isso é sério, essa doença mata, e enfim, ela continua com esse discurso de fazer uma defesa do isolamento. Eu te pergunto, irmãos, por que nós precisamos sentir a dor perto de nós para nós podermos entender a dinâmica da compaixão? Sabe por que nós precisamos? Porque nós somos egoístas. Por isso. Eu não quero perder ninguém que eu conheço. Eu não quero. Vai ser muito doloroso para mim, no meio dessa situação, perder alguém que eu conheço. Vai me causar muita dor. Mas já tem me causado muita dor ver o que tem acontecido no mundo. Aí você fala, nossa, então é um cara bom pra caramba, né? Que cara joia. Esse cara aí é quase Jesus na Terra. Não, meu irmão, você tá muito longe disso. Eu sou... Você não está entendendo. Se eu consigo olhar para as pessoas com paixão hoje, com um olhar de compaixão, é porque Jesus me capacitou para isso, porque o Espírito está agindo na minha vida, porque naturalmente eu sou indiferente. Então, na minha opinião, falta compaixão. Jesus olhou para as multidões e teve compaixão. E as multidões são multidões, tá, irmãos? E vem todo mundo no embalo. Como você olha as minorias? Como você olha... Eu estou falando das minorias mesmo. Estou falando das minorias que defendem as suas pautas. Como você olha a questão indígena? Como você olha a questão dos quilombolas? Como você olha a questão da mulher na sociedade brasileira? Como você olha essas questões de ordem social? Né? Como você convive com o fato de 4,5 milhões de habitantes do Brasil viverem com em média R$145. Como que você se sente com relação a tudo isso? Se isso não te incomoda, me desculpe. Você precisa orar e muito. Está todo mundo desesperado. Hoje eu vi uma cena ridícula. Um homem que teve um lucro de 1,5 bilhão, 1,5 bilhão da Gerdau, fazendo uma marcha em direção ao judiciário para pedir reabertura das indústrias. Ele lucrou 1,5 bilhão ano passado. E tem mais de 4 bilhões de habitantes brasileiros vivendo com R$145 por mês. Será que nós não estamos entendendo a dinâmica que nós estamos vivendo, irmãos? Se nós queremos nos identificar com Cristo, nós vamos ter que começar a olhar para as pessoas com um olhar diferente. Jesus passando no meio da multidão, ele consegue ver o cego de Jericó quando ninguém via. Quem viu o cego de Jericó, irmãos?
que era o cego de Jericó? Nada. Era um pária da sociedade. Ele estava ali encostado pedindo dinheiro. Por quê? Era cego. Ninguém dava importância para ele. Jesus então para ouvir esse homem. Jesus então para dar atenção para ele. A mulher com fluxo de sangue. No meio de uma multidão, ela toca Jesus. Jesus para tudo para olhar para aquela mulher. Isso é compaixão, irmãos. Isso é compaixão. Conversar com a mulher samaritana no poço, uma mulher com uma vida sentimental, relacional completamente destruída, aquilo é atitude de compaixão. Eu sempre falo isso. Tudo conspirava para Jesus não falar. Samaritano, judeus e samaritanos não se davam bem. Um homem judeu conversar com uma mulher naquele contexto não era bem visto. E ela ainda tinha uma vida duvidosa. Ou seja, tudo para não falar com ela. E o que Jesus fez? Teve compaixão. Então, quando nós estamos num processo de tratamento de Deus, para nos identificarmos com Cristo, Ele vai trabalhar em nós, identificarmos com Cristo, melhor, imitarmos a Cristo na identificação com o outro, para que fique bem claro, Ele vai despertar em nós essa compaixão. O que é compaixão? É a capacidade de se mover em direção àqueles que precisam. Isso é compaixão. Nós somos levados a viver por compaixão ao próximo. Se você hoje não consegue enxergar essa realidade, é porque você ainda não compreendeu algumas dinâmicas do reino de Deus. Eu estou, de fato, preocupado como qualquer pessoa com o futuro do Brasil e do mundo. Não só pela questão da saúde, mas pela questão da economia. Mas eu insisto, eu já falei isso. No mundo já tem em torno de 3 bilhões e meio de pessoas vivendo abaixo da linha da extrema miséria. E isso nunca foi problema para a maioria esmagadora das pessoas. Mas como agora a coisa fica complicada para o lado dela, então ela pensa na questão de renda, mercado, subsistência. Eu te pergunto, você acha que Jesus agiria assim? Eu vou perguntar uma coisa para fechar esse ponto. Eu quero ser muito honesto aqui. Você acha, irmão, olhe para mim e responda para si mesmo, e vá para o seu quarto de oração e ore. Você acha que Jesus ratificaria, assinaria embaixo do discurso que muitos irmãos têm feito nas igrejas e nas redes sociais? Discursos de ódio, de indiferença. Você acha? Mais do que nunca, o mundo precisa de um ponto de referência de solidariedade e compaixão. E, infelizmente, eu não sei se ele vai encontrar isso na Igreja de Cristo no Brasil. Infelizmente. Eu temo por isso. Eu temo, de todo o meu coração, eu temo por isso. Temo, me indigno, choro, clamo, porque nós deveríamos estar agora sendo a resposta para essa questão. E enquanto o mundo, o Brasil está em colapso. Para os negacionistas não, porque os negacionistas são um caso à parte, irmãos. Os negacionistas você esquece, eles acreditam em terra plana, eles acreditam na informação que chega no WhatsApp. Esses aí você esquece, porque isso aí já virou doença que precisa ser tratada. Me desculpa, isso aí não dá nem para a gente entrar nesse debate, porque infelizmente isso aí já perdeu o rumo. Deixou de ser uma questão meramente ideológica para virar um problema patológico, tá? É verdade. Eu vou te perguntar um negócio. Eu estava falando aqui, perdi a minha linha de raciocínio aqui. Nós devíamos estar sendo resposta. Nós devíamos estar sendo resposta. Sabe o que nós temos feito? As igrejas têm feito lobby para abrir templos, para fazer cultos durante a pandemia. Sendo que não tem absolutamente nada sob controle nesse país, no que diz respeito à pandemia que eu estou falando. As igrejas estão fazendo lobby, não estou falando todas, né, irmãos? É claro que não estou falando todas, mas existe um lobby pesado para abrir, para fazer culto. Você acha que eu não estou querendo? Você acha que eu não quero fazer culto presencial, irmãos? Você acha que eu gosto de sentar aqui nessa mesinha e ficar falando para um celular?
Eu sei que vocês estão desse outro lado, eu agradeço por isso, mas você acha que essa situação é confortável para mim e é confortável para vocês? É lógico que não. Só que agora é hora de preservar vidas, de olhar com paixão, olhar as pessoas com compaixão. É pensar que quando eu me protejo, eu protejo o outro. Quando eu me guardo, eu estou guardando o outro. E aí você me pergunta, pô, pastor, você sempre fala disso. Sim, e vou continuar falando. Porque no momento de pandemia que nós nunca vivemos, se você desconectar a pregação dessa realidade, você está sendo alienado. E eu não vou ser. Nunca vou ser. Vocês que caminham comigo sabem. Eu me recuso a me entregar à alienação e ao negacionismo. Então, quando na imitação de Cristo, quando nós queremos imitar a Cristo na identificação com o próximo, Deus nos move em compaixão. Amém? E vamos aqui para a última parte do texto, que diz assim: deixa eu pegar aqui, irmãos, é porque a letra é pequena e às vezes eu me perco, né? A vistinha não tá boa mesmo, tá? Versículo 37 e versículo 38 diz assim: logo após Jesus ver a multidão sem pastor, ele diz assim: então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Olha que tremendo, irmãos. Jesus, ele vê uma realidade, uma necessidade. Jesus, ele está diante de uma necessidade. Qual é a necessidade? Uma multidão sem pastor. Essa é a necessidade, né? O que Jesus faz? Jesus, quando se depara com a necessidade real, ele propõe uma solução real e prática. Então, para que a gente continue aqui, eu vou falar aqui a terceira característica daqueles que estão imitando a Cristo na identificação com o outro, tá bom? É que quando nós estamos nos identificando com Cristo, imitando a Cristo na identificação com o outro, eu estou embolando as palavras, me desculpe. Quando nós estamos imitando a Cristo na identificação com o outro, primeira coisa, irmãos, nós vamos ter um espírito perseverante na obra do reino. Segundo, nós vamos ter compaixão. E terceiro, nós vamos ter um senso prático. Entenda, Jesus olha uma necessidade. Qual é a necessidade? Ovelha sem pastor. Então ele propõe uma solução real, efetiva e prática para o problema. Qual é a solução? Jesus propõe a seguinte solução. Ele olha para os discípulos e ensina os discípulos a fazer uma coisa muito importante. Ele fala assim, a colheita é grande, mas são poucos os trabalhadores. Vocês não vão dar conta. Tem pouca gente. Então o que tem que fazer então, quando tem pouca gente para trabalhar na colheita? Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus então pega um problema real e fala assim, seguinte, discípulos, nós não temos gente suficiente para lidar com a demanda das multidões. Com essa seara que nós estamos vendo diante de nós. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que clamar ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a seara. Então, você concorda comigo que a oração feita a Deus para suprir esta necessidade é uma oração de caráter extremamente prático? Porque não há, nesse caso, uma solução imediata. O que Jesus vai fazer? Ele abriu um concurso público? O único que pode levantar obreiros para a seara é Deus. Então, ele estimula os discípulos a olhar a realidade e falar, clama, ora. E nós precisamos ter esse senso prático quando diz respeito à identificação com o próximo. Irmãos, nós não podemos ficar só emitindo opiniões. Emitir opinião é a coisa mais fácil do mundo, ainda mais em tempos virtuais. Você senta atrás do seu celular, você senta com o seu celular na mão, atrás de uma tela do computador e você
sai destilando opiniões sobre tudo e todos. A questão é, você está fazendo algo prático? Se você não tiver, a sua opinião é só uma opinião, mais nada. Porque, com honestidade, eu não dou valor a quem tem muita opinião e não faz nada. Eu não dou valor. Desculpa. Porque todas as vezes que Jesus se depara com um problema, ele resolve. O senso prático, por assim dizer, é uma característica de quem está se identificando com o outro. Quando Jesus estava pregando na multidão ali no Sermão da Montanha, tinha necessidade de alimentar gente. O que Jesus faz? Milagre. Jesus vai lá e faz milagre. Quando Jesus estava numa festa de casamento, lá no comecinho, acabou o vinho. O que Jesus faz, irmão? Ele multiplica o vinho. Vocês estão entendendo? Diante da realidade da identificação com o outro, Jesus, ele é dotado de um senso prático, no sentido de produzir soluções. Não estou falando que Jesus é um gestor ou é um personal coaching. Eu não estou falando nada disso. Eu estou falando que quando você está se identificando, imitando a Cristo, na identificação com o outro, o Espírito começa a gerar em você um senso prático. Você olha uma situação e você já se pergunta: o que eu posso fazer? Vocês entenderam o que eu quero dizer? Ver um problema, queridos, e não fazer nada é indiferença e comodismo. E isso não agrada a Deus. Então, vamos pegar exemplos para que você possa entender. Às vezes você vai, vamos supor, você vai encontrar um vizinho que ele está passando por uma necessidade de alimentos. E você tem condições de ajudá-lo. O que a lógica cristã, o desejo de imitar a Cristo nos faria realizar numa situação como essa? Orar por ele? Vem cá que eu vou orar por você, para que Deus possa suprir a sua necessidade. É isso, irmãos? O que o Espírito de Deus certamente te orientaria a fazer, e eu falo isso sem medo de errar, ajude essa pessoa com o que você pode. Agora, existem momentos que você está diante de uma situação em que você também não tem. Entende? E uma pessoa compartilha uma necessidade com você. E aí o que você pode oferecer de prático para ela é uma oração. Então aí vale a pena você oferecer uma oração. Nos dois casos vale a pena você orar, né? Você abençoa a pessoa e ora por ela, não tem problema, oração nunca é demais. Só estou querendo dizer que nós precisamos responder às necessidades. Eu vou pegar, eu aqui, irmãos, eu tenho paz para falar isso, porque eu sei que quem nos capacita é a unção do Espírito. E eu não falo isso em meu nome, eu falo isso em nome de uma comunidade local, que são vocês. Eu tenho paz no meu coração porque desde que eu entendi um pouco melhor a realidade do reino de Deus e a necessidade de me identificar com o outro, o que eu tenho feito ao longo do meu ministério é pregar o evangelho e tentar fazer alguma coisa de prático para as pessoas. Então eu olho para uma comunidade local, eu tenho um espaço físico, eu estou falando da nossa igreja, bairro Parque São Vicente, eu tenho um espaço físico, uma região que tem um problema de carência, tem uma defasagem de serviços, e os poucos que tinha acabaram, inclusive. Eu não tenho muita coisa para fazer, eu não tenho muito recurso, não tenho muita... Então o que eu faço? Eu vou oferecer o que eu tenho. Então surge o Espaço Aba, que é um projeto que tem quase 10 anos funcionando e atendendo a comunidade. É como aquilo que a comunidade... nós conseguimos suprir a necessidade da comunidade como um todo? Não. Nós damos conta da demanda? Não. Nós poderíamos fazer mais? Talvez sim. Nós queremos fazer mais? Com certeza. Mas só que tem que se mover. Entende? Tem que se mover.
é importante a gente entender essa dinâmica do senso prático. E isso vai ser exigido de nós porque nós teremos períodos meio difíceis pela frente. No sentido de que nós, insisto, pós-pandemia vem crise econômica. Na verdade, junto, né? Uma coisa está junto com a outra. Nós vamos ter que ter senso prático, irmãos, respostas. Mas não respostas humanas apenas, mas respostas que provêm de um coração, como eu falei, é movido pelo Espírito de Deus, né? Que é ungido pelo Senhor. Isso é muito importante. Teorizar é legal e eu acho importante os teóricos, eles cumprem o seu papel. Emitir opiniões, às vezes até, né, faz parte da vida. Eu mesmo sou um cara que gosta da opinião. Mas a questão é quando a pessoa simplesmente fica nisso. Ela vê um problema e age com relação a esse problema com indiferença e comodismo. Eu estou falando do cristão, tá, irmãos? Estou falando do cristão. Isso não é a imitação de Cristo. Jesus vê a multidão sem pastor. O que Jesus faz, irmão? Discípulos, vem cá, vamos orar. Porque nós não temos como produzir discípulos em massa. Nós não temos como fazer concurso público. Nós não temos como chamar qualquer um. Então o que nós temos que fazer? Orar para que o Senhor da Seara mande esses trabalhadores. E sabe o que aconteceu? O Senhor da Seara mandou trabalhadores. Sabe quem são os trabalhadores? Eu e você. E os milhões e milhões e bilhões de cristãos que já viveram nesse mundo e vivem neste mundo. Nós somos a resposta dessa oração aqui. Entende? Então ela funcionou. Então a gente tem que começar, queridos, a entender que quando nós falamos assim, eu quero imitar a Cristo. E quando se trata de imitar a Cristo na identificação com o outro, eu insisto, nós temos um nó a ser desatado na igreja. Porque na igreja, eu insisto, nós nos acostumamos com o eu. E nós esquecemos do nós. Igreja virou um lugar onde você vai para receber e não para dar. Esquecendo a lógica do evangelho que é melhor dar do que receber. Igreja se tornou um lugar onde nós precisamos satisfazer de uma forma muito egoísta, às vezes, as nossas próprias demandas. E aí, o que acontece? A igreja ela só é uma lacuna na nossa vida. O que é importante para nós mesmos é o nosso trabalho. O importante para nós é se estamos ganhando dinheiro ou não. É tudo isso. E nós perdemos, então, o senso prático quando nós nos lidamos com a realidade do outro, né? O que fazer? Eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Sabe por que eu sou pastor? Primeiro porque Deus na loucura de Deus, a loucura santa de Deus, Ele me chamou. Eu sempre brinco que eu digo assim, que o fato de eu ser pastor mostra que Deus tem bom humor. É um fato para mim. O fato de eu ser pastor é uma prova indiscutível do bom humor de Deus. Mas, quando Deus me despertou, Ele me despertou porque porque eu quero servir. Eu quero ir em direção às pessoas. Mesmo nas minhas limitações, que são assim absurdas, entende? Então, esse senso prático é fundamental. Você quer se identificar com o outro? Deus vai te chamar para a prática. Não é só Deus te abençoe. Não é só vá com Deus, vem cá fazer uma oração comigo, ou olhar com indiferença. Ou não sair do seu lugar de comodismo. Não. Não cabe isso no Evangelho. Não cabe. E mais do que nunca nós vamos ter que dar um jeito de responder essas perguntas que vão surgir, viu, gente? Então quero te dizer, repetindo, quem está sendo trabalhado pelo Espírito Santo de Deus para imitar a Cristo, na identificação com o outro, precisa ter Deus vai desenvolver nele um espírito perseverante, vai encher o coração dele de compaixão e vai dar a ele um senso prático. Amém? Eu quero concluir esse estudo com um texto bíblico, tá bom? Eu vou ler o texto,
vou orar e depois vou dar alguns avisos e peço que você então não saia da live antes de eu dar os avisos, tá bom, queridão? O texto está em João 13, 34 e 35. João 13, 34 e 35. Acho que esse é um texto bom para a gente encerrar essa temática imitação de Cristo. João 13, 34 e 35 diz assim: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Jesus nos instrui a amar uns aos outros. E a extensão desse amor, esse amor não fica limitado à comunidade dos salvos. Ela se estende às multidões. Amém? Que Deus nos ajude a imitarmos a Cristo em todas as coisas. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de compartilharmos a palavra. Obrigado porque o Senhor nos dá essa oportunidade no meio do caos em que nós temos vivido. E eu sei que essa palavra tem chegado a muitos e tem ministrado o coração dos meus irmãos. Muito obrigado, Deus, porque não sou eu, mas é a sua palavra que faz diferença. Bendito seja o seu nome e nos ajuda a sermos imitadores de Cristo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deixa eu só dar aqui os avisos, aí nós já vamos encerrar essa live, tá? Preste muita atenção. Primeira coisa, motivos de oração. Eu tenho falado, né, nas reuniões, nós temos a reunião de oração toda terça, mas eu também tenho separado, eu e Elza, temos separado a sexta-feira para orarmos pelas necessidades de oração dos irmãos. Então, se você tem uma necessidade de oração e você se sente à vontade para compartilhar conosco, manda pelo meu WhatsApp, que amanhã nós vamos separar um tempo para orar por você, especificamente pela sua necessidade, tá bom? Então, manda lá no meu, não manda da Elza, manda no meu, porque senão fica, né, difícil, a gente às vezes se perde no meio disso aí. Então, manda no meu WhatsApp, eu estou acompanhando, e aí para que nós possamos orar. Então, se você tem um motivo de oração, né, hoje mesmo você pode escrever, mandar uma mensagem para mim, amanhã, durante o dia, né, nós normalmente tiramos uma parte no período da noite para nós orarmos. Então, será um prazer, né, e um motivo de gratidão a Deus poder orar por você e interceder pela sua vida, tá bom, querido? Então, fique à vontade para compartilhar conosco. E não só motivos de oração, se você está precisando de aconselhamento, se você está precisando de um apoio de ordem espiritual, né, de aconselhamento bíblico, também pode entrar em contato com a gente, tá? Nós estamos aqui, nós estamos em home office. Nós estamos trabalhando, não estamos parando, estamos fazendo o que tem que ser feito, tá bom? Então pode entrar em contato com a gente, nós estamos aqui com o nosso coração aberto. Eu e Elza, né, nós queremos abençoar a vida de vocês. Sabemos que é um tempo difícil para todo mundo, por isso nos colocamos à disposição, tá bom? Outra coisa muito, muito importante. Preste muita atenção em mim, no seu pastor lindo e maravilhoso. Nós temos o Projeto Bom Samaritano. O Projeto Bom Samaritano, basicamente, ele é feito como nós organizamos. Nós arrecadamos as doações de alimentos, montamos cestas básicas e distribuímos essas cestas básicas para a nossa comunidade local e para pessoas ligadas ao projeto Espaço Aba. Então nós fazemos um controle, né, da distribuição dessas cestas básicas. Esse projeto já tem vários anos, tá, irmãos? Nós já temos feito isso há muito tempo. E essencialmente nós fazemos isso com a contribuição dos irmãos. Pela graça de Deus, muitas vezes fomos abençoados pelo Fundo Social de Solidariedade de São Vicente, por outras pessoas, mas nós conseguimos fazer esse projeto funcionar se você doar. Então, esse é um momento chave para isso. Nós precisamos abençoar a vida de pessoas que estão aí em situação bem complicada.
Então, por favor, eu mandei uma lista na linha de transmissão. Se você pode doar alguma coisa daquela lista de transmissão, faz o seguinte, entre em contato com a Tassi e fale com ela, tá? Combine com ela. Algumas pessoas já falaram comigo, já doaram, né? Tem pessoas que doaram, falaram assim, ó, eu assumo, por exemplo, até para dizer, uma pessoa virou para mim e falou assim, ó, eu vou doar o macarrão e o molho. Então, na lista lá estava macarrão e molho, a pessoa vai doar todo o macarrão e todo o molho. Louvado seja o Senhor. Teve um outro irmão que falou assim, ó, eu não tenho como ir, né, na igreja, mas eu estou depositando um valor para ser gasto com a cesta básica. Então, bênção, Deus vai suprindo, mas tem ainda uma demanda. Então você vai lá, eu mandei a listinha, tá lá. Qualquer dúvida você fala com a Tassi, tá, querido? Porque ela vai saber te informar melhor. A Tassi, preste atenção nisso, ela estará na igreja no dia 13 de maio, semana que vem, das 7h30 da noite até as 9 horas da noite. Para recolher, se você tem doação, você pode ir lá na igreja, a Tassi vai estar lá para recolher essas doações, de 7h30 da noite às 9. Dia 13. E no dia 20, que daí é na outra semana, ela também estará lá, das 7h30 da noite às 21 horas, ok? São 2 dias. Eu pedi para ela fazer isso um dia da semana que vai entrar e da outra semana. E aí então nós vamos conseguir nos organizar com o Projeto Bom Samaritano. Amém, irmãos? Outra coisa, domingo, culto do Dia das Mães. Nós vamos estar distante, mas nós vamos celebrar o culto do Dia das Mães, né, irmãos? Se você estiver com a sua mãezinha, entra lá no Face e participa do culto com ela. Quem sabe a oportunidade de você ministrar a vida de sua mãe, né? Então, e até assim, eu quero dar uma dica aí, né? Tome cuidado quando você for na casa da sua mãe, tá, queridão? Tome os cuidados necessários de higiene. Na verdade, assim, o ideal é que você nem fosse. Esse é o ideal. Por uma questão da lógica do isolamento. Mas, enfim, aí é uma decisão sua e eu não tenho como interferir. Se você, por acaso, for, tome todas as medidas de higiene necessárias para fazer isso, tá bom? É muito importante isso. Então, vamos participar do culto domingo, vai ser uma bênção, vai ser de Deus, tá bom? E eu quero aqui, irmãos, fechar essa live, e eu preciso que você preste atenção, não saia, por favor. O pessoal tá aí ainda? Tá, então preste atenção, irmãos. Vocês me conhecem, eu sou um pastor, eu sou responsável por uma comunidade local. E como pastor e responsável por uma comunidade local, eu me vejo na obrigação de informar sempre essa comunidade local, não apenas instruir essa comunidade local com a palavra de Deus, mas também com os fatos que estão ao nosso redor. Tem um pregador, eu não vou lembrar o nome dele, eu não lembro quem foi, mas foi um dos grandes pregadores, não sei se foi Spurgeon, se foi Calbart, eu não me lembro o nome do pregador desse. Ele falava o seguinte, o líder pastoral, o pastor, ele tem que estar com a Bíblia na mão, a Bíblia numa mão e o jornal no outro. Por quê? Porque essas duas coisas precisam se casar para que a gente possa entender a realidade. Porque eu tenho falado constantemente da pandemia e tocado em assuntos que dizem respeito à questão do trato com a pandemia, e aí, é claro, eu entro em questões políticas, porque eu não sou isentão. Eu tenho lado, eu tenho posição e eu vou continuar assumindo minhas posições da melhor forma possível. Eu estou do lado da vida, da preservação da vida. Isso aqui não tem absolutamente nada a ver com questões partidárias. Se você acha isso, aí é problema seu. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu hoje me ocupo essencialmente em cuidar da minha família, na questão da pandemia, em tomar as medidas certas, a Elzo, o Gabriel, quando nós precisamos sair, eu praticamente não tenho saído, e tenho orientado as pessoas, é isso que eu tenho feito, e tenho lido bastante para poder te passar informações, é claro. Porque informação de WhatsApp não é informação, tá, irmão? Você tem que consultar, eu leio o tempo todo, eu leio pelo menos, sei lá, umas 10 fontes de informações distintas
para ir formando um parecer sobre as coisas. Eu posso estar errado, claro, mas eu tenho uma obrigação como pastor de instruir você. E às vezes a minha fala vai ter uma conotação política. E é claro que quando ela tem uma conotação política, eu tenho um viés político e ela vai se manifestar. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. O que eu sou na minha vida, eu sou no púlpito da igreja. Isso aqui é meu púlpito. Meu celular, quando eu quando eu coloco alguma coisa, colocava no Face, ou no Instagram, ou em qualquer lugar, é o meu púlpito. Púlpito é a vida. Separar essas duas coisas não é inteligente. Então, se isso te incomoda, vai continuar te incomodando, porque eu vou continuar fazendo. Com muita seriedade e muito respeito à vida, tá bom? Então, eu quero te falar algumas coisas sobre a Covid-19. Primeira coisa importante você saber, para que você entenda que isso não é brincadeira. Em 4 dias, nós tivemos 1.825 mortes, em 3 dias. Em média, 600 mortes nesses últimos 3 dias. Aí eu ouvi algumas pessoas falando assim, mas esse número é alto porque tem resultados da semana anterior ou de outras datas. Veja bem, querido. Tem 2 coisas que eu preciso te falar. De qualquer forma, a pessoa morreu. E conta nas estatísticas. São 9.000 mortes hoje no Brasil. E segundo, se lá atrás tinham exames represados que só apareceram agora, você há de convir comigo que a lógica indica que existem exames represados hoje que vão aparecer no decorrer dos outros dias. Então não banalize a doença. Cidades têm entrado no lockdown, um fechamento total. Então não brinque com isso. O Brasil já é considerado o próximo epicentro da doença, por muitos pesquisadores. Nós estamos falando de uma coisa séria. Então, por favor, leve a sério essa questão. Vai sair, a partir de hoje, é obrigatório o uso de máscara quando você sai de casa, no estado de São Paulo. Não sei se você sabia, fica a informação. É obrigatório o uso de máscara. Se você tem um respeito por você mesmo, pela sua família e pelo outro, você vai usar máscara. Se você não tem respeito pelos outros, você não vai usar. Você vai ser, desculpa, mais um idiota útil nesse mundo. Não faça isso. Me desculpa a expressão, mas eu tenho que te falar isso. É muita irresponsabilidade. Tá? Se cuida. Cuida de você e dos outros. Outra coisa que é importante dizer para vocês é que amanhã nós teremos a entrevista oficial do governo do estado de São Paulo a partir de 12h30. Eu tenho acompanhado algumas dessas entrevistas. Ela é transmitida ao vivo pela TV Cultura. Tá? TV Cultura ela pega aí na canal aberto. E amanhã, ao 12h30, vai ser passado as novas orientações com relação à quarentena, que vai até o dia 10 de maio, e aí então eles vão explicar o que vai acontecer. Se você puder ver, ligue lá na TV Cultura e acompanhe a entrevista, né? Eles levam a bancada ali e explicam o que vai acontecer. É importante. E eu quero dar um dado para você, e aí eu vou fechar essas informações sobre a Covid, que eu li hoje, que foi falado hoje nessas entrevistas que são dadas 12h30 pelo governo do estado de São Paulo, e são dados, irmãos, estatísticos, são dados feitos por matemáticos, juntando as informações que tem. É claro que dados matemáticos eles são embasados cientificamente, mas como há muitas coisas estão mudando no sentido de subnotificação e vários outros fatores, muita coisa pode ser diferente. Apesar que falaram que nós chegaremos em torno de 10.000 mortes no final dessa semana e isso vai acontecer. Então, só para que você entenda a seriedade do momento em que nós estamos vivendo, preste atenção nisso, por favor. E eu falo isso por quê? Porque amanhã eu quero ter minha consciência tranquila que eu não contribuí para essa loucura. Tá? É por isso que eu estou falando isso, para ficar registrado que eu não contribuí com essa loucura. Foi dito o seguinte hoje, no estado de São Paulo, a média de isolamento social, de confinamento, enfim, eu não sei qual que é o termo correto, aí me desculpa, às vezes eu me embolo com isso aí,
de isolamento social tem se mantido em torno de 48% no estado de São Paulo. Ou seja, 48% da população está em isolamento, o restante não. Pelos cálculos matemáticos e a projeção feita, se o estado de São Paulo mantiver esta média de isolamento social de 49%, daqui a 2 meses, se você estiver aí olhando para mim, faz assim com o dedinho, 2 meses, nós teremos 40 mil mortes no estado de São Paulo. Vou repetir, 40 mil mortes no estado de São Paulo. Se você acha que isso é pouco, é porque talvez isso ainda não chegou perto de você. Então eu não estou aqui tratando de achismo. Eu estou dando uma informação que foi feita por pessoas da área científica, tá? Eu não estou chutando. Se você quiser, é só você abrir, tem matérias em vários lugares, em vários jornais. Você pode procurar que você vai achar. Se você tiver boa vontade, não só ficar vendo o tiozão do Zap falando besteira. Preste atenção, nós temos 48, 49% de isolamento social no estado de São Paulo. Se mantiver a média de 50, ou seja, nós nem atingimos essa meta ainda de 50, daqui a 2 meses nós teremos 40 mil mortes em São Paulo. Ou seja, somando as que já tem, nós chegaremos ao número de 40 mil mortes. Você quer que isso aconteça? Eu não quero. E eu vou fazer aquilo que estiver ao meu alcance para que isso seja evitado, instruindo, orientando e tomando as medidas necessárias. Eu quero já deixar bem claro, culto da Comunidade Cristã Redenção só volta quando nós tivermos segurança suficiente para lidarmos com esse problema. Ou se nós não tivermos segurança, que as instituições nos dê uma noção mais clara de como agir. Isso é um fato. Tá? Eu preciso dizer isso para você. Nós não vamos sair agindo assim, abriu, igual louco para fazer culto de igreja ou não. Nós não vamos fazer isso, esquece. Eu não vou. Se outro pastor, se quiser colocar o pastor, outra pessoa pode fazer, mas eu não vou, porque eu quero sair dessa pandemia com minha consciência limpa e tranquila de que eu não contribuí com o genocídio. Desculpa a palavra pesada, mas é isso. Eu não contribuí. Eu não sou cúmplice de mortes. E eu vou sair de consciência tranquila disso. Espero que você possa dizer a mesma coisa, tá bom, querido? Desculpe o peso das minhas palavras, mas eu preciso dizer isso porque é minha função pastoral fazer isso. Tá bom? Eu não estou aqui só para ficar passando pano. E não vou fazer isso. Tá bom? No mais, que o Deus te abençoe, você tenha uma ótima semana, que Deus enche o seu coração de paz em meio a essa loucura que nós vivemos. É difícil? É, mas Deus tem um lugar de paz para mim e para você. Ore por nós, né? Eu peço assim, ore pelos pastores, né? Pela nossa família, ore pelos outros irmãos da igreja, se junte a nós em oração amanhã, se você puder, amanhã à noite, pela Comunidade Cristã Redenção, e vamos para frente, tá bom, irmãos? Deus os abençoe, em nome de Jesus. Um abraço.